Boa noite, galera. Quem não me conhece, meu nome é Vitor Valadão, eu sou graduando em Ciências Contábeis na Universidade Federal de Viçosa, sou associado atualmente no Rotaract Clube de Viçosa, sou membro da empresa Júnior de Ciências Contábeis da UFV também, a SECO Consultoria Contábil, e hoje eu vim aqui para mais um bate-papo sobre administração do CNPJ para associações sem fins lucrativos, que é o caso de todos os clubes de Rotaract. Nós somos associações sem fins, somos isentas de tributos. Bom, vamos lá. Vamos começar falando um pouco como que a gente consegue o CNPJ, para a gente ter uma personalidade jurídica. Nós precisamos do CNPJ. O CNPJ, de vez em quando eu vou estar olhando para baixo, que eu estou com um monte de papel aqui para me auxiliar. Vamos lá. Somos associações sem fins lucrativos. Existem vários tipos de associações sem fins lucrativos. Tem vários enquadramentos. Entre elas, temos associações de classe ou de representação de categoria profissional e econômica, associação de médicos, sei lá, diversas coisas. Instituições religiosas, ou voltadas para disseminação de credos, cultos, entre outros. Entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um ciclo restrito de associados, como é o caso de associações de bairro, associações desportivas, e também existem as associações com objetivos sociais, que são voltados a prestar serviços sociais para a sociedade, que é o caso do Rotaract. Para a gente ter a personalidade jurídica, para a gente obter o CNPJ, são diversas etapas. Começando, até para criar o próprio clube, essa é uma das etapas, nós temos que reunir as pessoas e decidir o nosso ideal. No caso do Rotaract, isso já é definido, né? Quando você vai abrir um clube, esse objetivo já está pré-estabelecido. Vamos lá. Para você começar, você tem que elaborar o seu estatuto. Segundo o Código Civil, eles têm 11 itens obrigatórios nele. Eu não vou citar todos aqui para não ficar muito desgastante, mas qualquer modelo de estatuto que você encontrar na internet, você vai estar achando ele completo. Basta alterar as cláusulas, mas o modelo dele já é completo para todos. Depois que você elaborar seu estatuto, você vai ter que fazer uma Assembleia Geral de... depois que você elaborar seu estatuto, você vai ter que reunir os seus associados e convocar uma Assembleia Geral. Nessa Assembleia Geral, você vai definir presidente e os demais diretores. Depois que você já tiver tudo isso em mãos, você vai precisar registrar no cartório de pessoas jurídicas a ata e o seu estatuto. Quando você registrar isso, aquele que estiver assinando como presidente vai ser responsável pela associação. E sempre que houver mudanças, no caso, quando a gestão acabar, você vai precisar fazer alteração disso, porque a pessoa vai continuar respondendo por essa associação até dar baixa nela. Então, se acontecer de gerar alguma multa, é o nome da pessoa que estiver no cartório registrada que vai estar respondendo por ela. Bom, você registrou, fez tudo direitinho e tal, você vai ter que levar seu computador. Infelizmente, não tem como a gente fazer sem computador esse processo. Só que no nosso caso, os Rotary Clubs são muito grandes, então provavelmente na sua cidade deve ter algum roteriano que é contador, ou então que tem influência que pode te ajudar nesse processo, pode tornar esse custo mais barato. E aí você vai entregar tudo isso para o seu contador, junto com alguns documentos que ele vai te pedir, RG, os documentos do presidente, no caso. E ele vai cadastrar a sua associação, a sua entidade, na Receita Federal. Feito isso, você vai ter que fazer a inscrição na Secretaria da Fazenda, se for vender produtos, que não é o nosso caso, mas tem associação que vende, então precisa de inscrição estadual quando é caso de vendas. Aí você vai fazer o seu registro da entidade no INSS, porque apesar de nós não podermos ser remunerados,
tem clubes, tem associações que têm funcionários, então se tiver, vai ter que fazer inscrição no INSS também. E no final, vai ter que fazer o registro na prefeitura. Para fazer o registro na prefeitura, basta levar o cartão CNPJ, que já vai ter sido gerado pelo seu contador, RG, CPF, comprovante de residência, ou do representante, ou da sede, se já tiver uma sede estabelecida, e cópia do estatuto e ata. As características de uma associação sem fins lucrativos temos algumas aqui. Constitui a reunião de diversas pessoas para a obtenção de um fim ideal, que foi o que eu falei no início. Ausência de atividade lucrativa. Nenhum rotaractiano pode usar o Rotaract para ganhar dinheiro. Não quer dizer que o Rotaract não pode fazer projetos financeiros para ganhar dinheiro. Acontece que esse dinheiro que o Rotaract ganhar não pode ser revertido para beneficiar os membros como salário, por exemplo. Mas treinamentos é possível, isso pode. O dinheiro tem que ser todo reinvestido para o clube. Por exemplo, treinamento de custear conferências, treinamento de futuros presidentes, tesoureiros, secretários, são diversas coisas. E comprar também coisas para o clube, projetos. O dinheiro tem que ser destinado completamente, exclusivamente para o clube. Não pode ser revertido nada para o associado, porque senão deixa de ser uma associação sem fins e aí vai cair tributos. O patrimônio do clube são os associados. E o reconhecimento de sua personalidade por parte da autoridade competente, que é quando você já obtém um CNPJ. Bom, tem uma lista de alguns documentos que você precisa para poder registrar. Isso na parte do cartório ainda. Que é o requerimento do presidente da associação, o estatuto, tem que ser 3 vias. Isso na hora de registrar, o cartório vai te passar a lista de tudo que ele vai precisar. Porque tem diversas coisas que tem 3 vias, sendo uma original e 2 assinadas, porque tem coisa que não volta mais, então você tem que mandar a cópia autenticada. A ata de constituição, RG do presidente. Efeitos do registro. Depois que você já registrou tudo, já tem seu CNPJ, você passa a ter existência legal. A sua entidade passa a ter personalidade jurídica. E uma vez atendidos todos os procedimentos de registro, o cartório expedirá uma certidão, que se chama certidão de personalidade jurídica, comprovando que agora você é uma entidade, você tem caráter, você tem representatividade. Bom, tem muita gente que tem medo de obter um CNPJ porque pensa logo em tributos, pensa logo que tem que pagar imposto, pensa logo em um monte de coisa. Só que, no caso de associações, como o fim delas é para beneficiar a sociedade, existe uma coisa que se chama isenção tributária. A não ser que tenha funcionários, você não vai ter que pagar tributo nenhum, você não vai ter que pagar imposto nenhum. Tem alguns pré-requisitos, que basicamente tem que ser uma associação ou ONG. Só que no nosso caso é uma associação sem fins, nós não nos enquadramos em ONG. E para gozar da isenção tributária, tem que ser uma instituição de caráter filantrópico, recreativo, cultural ou científico, exclusivamente. E essa isenção tributária, ela se diz o seguinte, porque, querendo ou não, você vai ter custos para ter a sua personalidade jurídica, você terá custos, mas não são custos de imposto, de tributos. Você vai ter custos de contador, porque você vai ter que ter um contador durante toda a existência da associação. Enquanto ela ainda estiver funcionando, vocês vão precisar de um contador. Por quê? São isentas, mas ainda existem obrigações. Essas obrigações são as declarações, que são diversas. Tem a DIPJ, a DIRF, a DCTF, tem que declarar o imposto de renda de pessoa jurídica no final do ano, mesmo que não tenha nada para declarar. E essas declarações são feitas em branco, mas de qualquer forma tem que declarar, porque senão gera multa. A DIPJ, por exemplo, a multa dela é uma declaração anual. A multa dela é de R$100. Só que ela é gerada e você tem que pagar no dia. Se você não pagar no dia, o valor dela dobra e começa a acumular juros. DIRF também é anual, DCTF, ela é mensal, mas você declara no final do ano.
no final do ano, mas você declara 12, entendeu? De uma vez só, no caso de associações. A multa, para caso que não, se não declarar ela, a multa é de R$ 250, e se não pagar no dia, o valor dobra e começa os juros. Então é 500 mais os juros a cada dia. E tem muito clube, tem muita associação, não vou dizer clube, mas associação, que fecha por dívidas com a Receita. E outra coisa que é importante ressaltar também, quando a pessoa é responsável pela associação, no caso o presidente, o nome dela está lá no registro, ela vai responder por tudo aquilo que o clube deve. Então, por exemplo, se você era presidente, você saiu, seu clube estava em dia, tudo tranquilo, mas depois você não deu baixa no seu nome, você não fez a troca de responsável. É um processo que também é o contador que tem que fazer, com a Receita Federal, com o registro, vai ter que registrar uma nova ata. Se você não tirar o seu nome dela, você vai continuar respondendo por ela. E caso algum dia apareça alguma multa, o responsável é quem está no registro como presidente. E se essa multa, se tiver esses débitos, a pessoa, por exemplo, não consegue tirar passaporte. São diversos problemas que vão acarretando. Então, é importante, sempre que troca de presidente, troca de diretoria, fazer a alteração no registro. Porque senão acarreta problemas sérios para a pessoa que tiver, assim, em caso de multas, né? É lógico que se andar tudo direitinho, nunca vai ter problema, vocês nunca vão ter nenhum problema. Outra coisa que alterou, inclusive em 2015, que ainda não entrou em vigência, mas está para entrar, é o SPED. SPED é o livro caixa. É o livro caixa que vocês fazem, cada tesoureiro faz no seu clube. Existe um que ele é da Receita e ele é eletrônico. Então, a partir de 2015, todas as associações vão ter que começar a declarar o SPED. Com o SPED declarado, você basicamente já vai ter todas as outras declarações declaradas também. Então, ele vai dar mais trabalho, mas ele vai facilitar muita coisa. E, como eu disse, são isentos. O pessoal tem muito medo de CNPJ, porque já pensa em contador, em pagar imposto, vai ter mais gasto, mas não. O único gasto que você vai ter é o contador. Só que esse contador, para associações, o valor dele é reduzido, ele não costuma ser o mesmo preço que ele cobraria de uma empresa, e ele vai fazer todo o trabalho. Agora, por que é importante? Galera, quem tiver dúvidas também, basta colocar nos comentários, tá? Qualquer pergunta, pode interromper aí. Vamos lá. O que eu estava? Falando sobre isenção tributária. Outra coisa importante também. Para a isenção tributária, para você não ter problemas com isenção tributária, você tem que conservar em boa ordem, pelo prazo de 5 anos, todos os documentos que comprovam a origem de suas receitas e despesas. Então, o trabalho de tesouraria ele tem que ser guardado por 5 anos, para que não venha a acarretar problemas futuros. Você ter prova de tudo aquilo que está acontecendo. E todo ano você vai ter que fazer suas declarações. Se não tiver também, aí gera as multas para você abrir mão da sua isenção tributária. Agora, eu disse aqui que essas declarações, gente, eu esqueci de dizer, são chamadas obrigações acessórias. Você tem que declarar, mas você não tem que pagar. Basicamente isso. E uma coisa que eu falei da obrigação de ter o contador é porque ele tem um certificado digital. E é só com ele que você consegue declarar, gerar essas declarações. Então, somente isso, para ter isso, tem que ser um contador. Então, vocês vão ter que contratar uma contabilidade. Mas, como eu disse, Rotary Clubs estão presentes aí, com certeza tem algum rotariano que é contador, tem algum rotariano que tem influência na sociedade, que conhece algum contador.
Então, basta correr atrás, conversar aqui, conversar ali, que vai ficar fácil de achar. Bom, agora, o Eduardo pediu para mim fazer esse hangout no fórum diário aqui em Viçosa, quem veio. Basicamente, é a mesma coisa que eu estou falando, porque existe uma coisa que se chama utilidade pública. Quando é uma associação, quando é uma entidade para fins beneficentes, que são projetos do tipo que a gente presta, os municípios declaram como utilidade pública. E ele pediu para mim falar sobre isso, porque uma vez declaradas utilidades públicas, as associações têm direito, assim, é claro que nas possibilidades da prefeitura, nas possibilidades do município, mas tem a possibilidade de conseguir verbas para projetos. Cada prefeitura tem a sua legislação, seus regulamentos para que seja declarada como utilidade pública, mas basicamente é a mesma coisa em todas. Elas têm autonomia para alterar, mas basicamente é a mesma coisa para todas, porque isso já tá meio que imposto pela Receita, pelo governo. Para ser declarada utilidade pública, os objetivos das associações poderão ser para fins humanitários, culturais, literários, é o que eu falei, tem que ser uma associação sem fins para ser declarada como utilidade pública. Entre outras vantagens, o acesso a verbas públicas, isenção de contribuição de INSS e percepção de donativos. Então, se você não tiver personalidade jurídica, você não consegue uma verba da prefeitura para financiar um projeto. Inclusive, se eu não me engano, tem clubes que já conseguem, mas que por não obterem o CNPJ não conseguem retirar. O Eduardo comentou comigo alguma coisa sobre, mas que o problema é exatamente esse. Tá. Para ser declarado uma associação, uma entidade de utilidade pública, tem que ser constituída no Brasil, tem que ter personalidade jurídica, é por isso que eu falo a importância do CNPJ. Não é só obrigações que você vai ter com ele, você vai ter muita coisa boa também você vai ter muita facilidade, você vai ter caso de projetos que você vai vender alguma coisa, também você vai fazer compra pelo seu CNPJ, então você vai conseguir preços mais baratos. Que esteve em efetivo e contínuo funcionamento nos 3 anos imediatamente anteriores, com exata observância dos estatutos. Ou seja, só é considerada utilidade pública aquelas associações, aquelas entidades com mais de 3 anos. E isso tem que ser comprovado pelas suas atas, pela sua fundação. O que eu falei, não podem ser remunerados os membros. Se for, deixa de ser uma associação, que deixa de ser uma utilidade pública. Pergunta. Só apareceu aqui. Olha, quem responde pelo CNPJ é o presidente. É o presidente da associação que vai responder por ela, né? Então, eu vou até procurar saber quem perguntou isso. O Wellington, eu vou até procurar saber a respeito disso e vai estar entrando em contato com você. Mas, se eu não me engano, é o presidente que responde por ela. Em todos os casos, é o presidente. Porque, tanto é que na hora de constituir ela, você vai ter que fazer a eleição. E o presidente vai elaborar o estatuto, aí depois vai ser feita a eleição da diretoria. No caso, o Rotaract não tem eleição, né? Então, o presidente que vai decretar quem que é diretor. Mas, para isso, tem que fazer a assembleia para poder ter a ata. Continuando, para se requerer a declaração de utilidade pública, os membros não podem ser remunerados de forma alguma, gente. Isso é muito importante. Eu acredito que isso já não aconteça no nosso mundo, né? Eu acho que todo mundo já está bem ciente de que rotaractiano nenhum pode usar o clube para ganhar dinheiro. Isso não é profissão. Apesar de a gente colocar no nosso perfil de Facebook que trabalha no Rotaract e que contar realmente também nos nossos currículos, não é a nossa profissão. Isso que a gente faz
que a gente gosta. Ah, tá. Para ser utilidade pública também, tem que ser comprovado que promova educação ou exerça atividades específicas científicas, culturais, filantrópicas ou artísticas. No nosso caso, filantropia, né? A gente presta serviços comunitários. Seus diretores têm que ter folha corrida. O que é folha corrida? Folha corrida é basicamente que você não tem nenhum processo contra você. Você tem que declarar boa conduta. Você tem que ter moralidade comprovada. Como eu disse, grande parte dos municípios possui sua própria legislação para a declaração de utilidade pública. Porém, ligeiras modificações que acontecem, porque as leis estaduais seguem as estaduais e municipais seguem a mesma orientação traçada pela legislação federal. Então, apesar de ter autonomia, de cada município ter o seu como pode dizer, a sua legislação, né, as suas regras para declarar uma entidade como utilidade pública, a legislação federal ela já deixa mais ou menos ali a base. Então, é pouca coisa que altera de uma para outra. Tem mais pergunta aí? Bom, deixa eu ver o que mais que eu posso falar para vocês. Tá. Para tirar o CNPJ, você vai ter que fazer, como eu disse, você vai ter que fazer o seu estatuto, sua assembleia, fazer a ata, registrar a ata e vai ter que levar tudo isso no seu contador. O seu contador, ele vai precisar também de 3 cópias autenticadas da ata assinada por todos os membros. Todos os membros que constarem na ata vão ter que assinar a ata. 3 cópias autenticadas também do estatuto, 3 cópias autenticadas do livro de presença do dia da Assembleia de Constituição. 2 cópias do RG e do comprovante de residência, também autenticados, por favor. Com isso, vai ser gerado o DBE. Esse DBE, o contador, ele é um documento que você vai ter que assinar e vai reconhecer sua firma. Reconhecer sua firma, você vai entregar novamente para o contador e o contador vai enviar para a Receita Federal junto com todos os seus documentos. É por isso que você tem que enviar tudo cópia autenticada, porque uma vez que você envia para a Receita Federal, você não tem eles de volta. Então, se você manda sua ata original, você nunca mais vai ter ela. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Como eu disse, voltando aqui um pouco das declarações, DIPJ, DIRF, DCTF, DIPJ e DIRF, são anuais, declarações anuais. Somos isentos, mas temos que declarar. A gente declara em branco. E a DCTF é a mesma coisa, é mensal, mas você no final do ano declara as 12. Você não tem que declarar, pelo menos até agora, mas isso está para mudar, você declara no final do ano as 12. Não é todo mês você tem que declarar. Vou falar um pouco sobre a alteração referente ao SPED. Gente, eu tô poupando o máximo de falar sobre ementas, artigos, essas coisas, para não ficar desgastante também, e é uma coisa que não vai mudar muita coisa o conhecimento, não vai acrescentar em muita coisa. São mais termos técnicos. SPED. Já falei sobre o SPED. O SPED é o livro caixa eletrônico da Receita Federal, que é o que você, isso é uma alteração que vai mudar agora, em fevereiro, em março agora, se não me engano, já vamos começar a enviar. Lá na empresa júnior onde eu faço parte, nós trabalhamos com isso e a gente vai começar a ter que emitir esse SPED também, o que vai facilitar bastante para as outras declarações, porque não teremos que declarar as outras. Né? Olha, basicamente, eu já falei tudo que havia para ser falado. Não tem muita coisa para falar mesmo.
Mas eu queria agora, se ficou alguma dúvida, perguntas, por favor, porque eu tô achando isso muito curto. Tem perguntas aí? Espera um segundo. Espera um instantinho. A gente vai estar disponibilizando através do Eduardo, provavelmente ele vai postar no site do distrito. O slide com tudo isso que eu falei, mais detalhado também. Quem teve no fórum em Viçosa e viu a palestra do Milton Diório, vai ser basicamente a mesma coisa que eu estou falando aqui. Eu vou disponibilizar os slides para o pessoal estar consultando, tá? Outra coisa, qualquer dúvida, pode me procurar em qualquer momento, não é só agora. Estou à disposição do distrito aí para qualquer coisa. Nenhuma pergunta. Finalizar? Bom, gente, como eu disse, não tem muita coisa para ser falado. Basicamente uma conscientização mesmo, porque essa coisa de que vou ter CNPJ e agora vai gerar custo, vai gerar despesa, isso é um mito. Você tem muito mais a ganhar do que a perder. Como eu já falei aqui, o Eduardo comentou comigo sobre alguns clubes que conseguem verba, a verba fica disponível para isso, mas eles não conseguem retirar por não obterem personalidade jurídica, que é o que eu falei aqui, tem que ter um CNPJ, tem que ser declarado como utilidade pública, não em todos os casos, né? Não é só sendo utilidade pública que você vai conseguir verba, às vezes só sendo uma associação sem fins você já consiga. Como eu disse, a legislação muda de município para município. Então, os clubes que não têm ainda o CNPJ, não têm ainda a personalidade jurídica, procurem um contador, procurem um Rotary da cidade de vocês, e peçam ajuda nesse caso, porque tem muito projeto aí bacana que a gente poderia fazer, mas falta verba. Então, com dinheiro público entrando, é lógico que a gente vai ter muito mais responsabilidade com esse dinheiro, né? Mas eu acredito muito na competência de cada contador aí para fazer as devidas transparências, né? Para estar tudo transparente. Olha, pessoal, vou estar finalizando agora a transmissão, mas quem tiver alguma dúvida, quem vê esse vídeo depois, pode me procurar. Vitor Valadão Pires, está no meu Facebook. É só procurar o Eduardo Souto, pedir o link do meu Facebook, e me mandar, pode me perguntar a qualquer momento. Se eu não souber na hora, vou estar procurando o meu professor orientador aqui do FV e estarei respondendo o mais rápido possível. Eu agradeço a presença de todos que assistiram e muito obrigado. Até mais.